Juízes, lá no comecinho da Bíblia, capítulo 6, no primeiro versículo. História que vai falar sobre o povo de Israel sendo afligido. E levanta um homem chamado Gideão para fazer a diferença naquela geração. Então vamos lá, Juízes 6, versículo 1, vai dizer assim, começa com um porém. Porém, os filhos de Israel, eles fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa do midianita, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas, os amalequitas, e também os do Oriente contra ele subiam. E punham-se contra ele em campo e destruíam a novidade da terra, o fruto. Até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel. Não deixavam ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque eles subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podia contar, nem a ele e nem a seus camelos. E entrava na terra para destruir. Assim, Israel, a nação de Israel, se empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Aleluia, até aqui. Então, os filhos de Israel, eles clamaram ao Senhor. Aqui, nesse texto vai estar contando um período da história que quem liderava Israel, a nação de Israel, eram os juízes. E esse tempo aqui, a gente não ouve bastante sobre a terra prometida, de Moisés, deserto, a libertação do Egito. Aqui aonde eles estão? Na terra prometida, na terra que eles tanto sonharam, na terra que gerava frutos maravilhosos, manava leite e mel, a terra dos sonhos, que toda uma geração falava, existe uma terra que Deus prometeu, essa terra é maravilhosa. Existe uma terra tão linda, tão maravilhosa que Deus nos prometeu e nós vamos entrar. Não foi histórias, gerações sonhando com uma terra. Nesse momento da história, eles estão nessa terra prometida. Mas começa no porém do versículo 1. Porém, os filhos de Israel fizeram mal, aquilo que era aos olhos do Senhor, eles fizeram mal, eles se afastaram dos mandamentos do Senhor, eles fizeram aquilo que o Senhor tinha falado para eles não fazer. Então, no meio da terra prometida, que era para eles viver os dias dos sonhos, o dia de bênção, o melhor dia da vida deles, os melhores tempos de prosperidade, de bênção, de milagres, eles estavam vivendo escassez. Aquilo que era um sonho, estava se tornando um pesadelo. Já teve essa sensação de orar para acontecer algo? E você ora, Deus, eu quero entrar nessa empresa, eu quero entrar nesse emprego. Deus, eu quero isso, eu preciso disso. E Deus, Ele faz. E de repente você vive aquilo maravilhoso, aquela conquista, aquela bênção. Mas vai passando o tempo, aquilo que era um sonho, uma bênção, vai se tornando um pesadelo. Isso é mais comum do que você pensa. É só você pensar em quantos relacionamentos, casamentos, que iniciaram como um sonho e hoje são um pesadelo. Quantos empregos que era o emprego do sonho, a vontade de entrar nessa empresa, esse salário, hoje a pessoa não consegue nem falar o nome da empresa, de tão mal que ela se sente desse pesadelo. Agora a pergunta é, como que pode eles serem libertos lá do Egito, passarem todo esse tempo no deserto,
entrar numa terra prometida, uma terra que mana leite e mel, uma terra que Deus tinha preparado para eles, e ainda eles viverem na escassez, e ainda eles viverem como escravos. Então nós entendemos que não era o lugar. Eles eram escravos no Egito, entraram na terra prometida e ainda estavam como escravos. Eles passaram todo o deserto como escravos, uma mentalidade totalmente errada. Então o que nós precisamos entender é falar: Senhor, eu não quero mais ficar achando que é o lugar que é ruim, porque quando eles estavam no Egito, o Egito era péssimo. Quando eles estavam no deserto, ele falou: o Egito não é tão ruim. Agora eles estão na terra prometida, está ruim lá também. Então temos que entender que não é o lugar que é ruim ou é bom, é como eu estou me posicionando perante a palavra de Deus, quem eu estou sendo perante a palavra de Deus. E os filhos de Israel, o primeiro versículo já dá tudo para nós, a resposta. Eu vou ler de novo, Juízes 6:1. Porém, os filhos de Israel, eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E aí continua: e o Senhor deu a eles na mão dos midianitas. E quando a gente lê isso, fala: nossa, que Deus bravo, de pegar o povo e dar na mão dos midianitas. Mas eu vou dizer para você, isso é a maior prova de amor de Deus por nós. Parece loucura, mas é. Talvez essa luta que você está passando é a maior prova de amor de Deus por você. Porque Deus, Ele permite a gente passar por cada luta, mas Ele não quer perder você de maneira alguma. Ele quer você por inteiro. É só você pensar assim: quanto vale as suas mãos? Se eu oferecesse para você R$1.000 hoje, eu te dou R$1.000, mas você precisa amputar 2 mãos, quem aceita? Te dou, sei lá, R$5.000, mas você precisa furar os seus olhos, você tem que ficar cego, quem aceita? Ninguém. As suas mãos, os seus olhos não tem preço. Mas olha só o que vai falar Mateus 5:29. Se vocês quiserem abrir comigo, Mateus 5, versículo 29. Portanto, se o teu olho direito se escandalizar, arranca, atira para longe de ti, pois é melhor que se perca um membro do teu corpo, do que o corpo seja lançado no inferno. Se a tua mão direita te escandalizar, corta, atira para longe, porque te é melhor perder um teus membros do que se perca todo o corpo lançado para o inferno. Então, se Deus está falando assim, é melhor você perder a sua mão, o seu olho, Ele está falando, é melhor passar por um perrengue, é passar por uma luta, mas no final você entender essa lição que eu quero te ensinar. É melhor você estar na mão do midianita por um tempo e você se consertar, do que você ficar vivendo uma vida, entre aspas, boa, mas ainda no pecado. É eu estar achando que eu estou vivendo uma vida boa, sem problemas, como diz aquele desenho, no Hakuna Matata, sem problemas aqui, mas a minha vida totalmente errada. Então, se for preciso, Deus Ele vai apertar. Se for preciso, por amor, não por prazer, por amor, Ele vai fazer. E eu digo isso como experiência como pai. Eu estou aprendendo ainda, meu menino fez 4 anos ontem. E quando ele não obedece, eu olho para ele e falo: e agora? Eu olho para minha esposa e falo: e agora, Bia? Aí ela fala: vai lá, resolve. Foi ele de castigo. Fala com ele. E eu falo: ai, filho, desculpa, mas eu vou ter que resolver isso aí. Vai lá para o seu quarto. Não tenho nenhum prazer, nenhuma vontade de fazer isso. Mas fazendo isso é a maior prova. E a Bíblia fala: o pai corrige o filho que ama. Então, se você está enfrentando essa luta aí, se você está chorando aí nos seus quartos, aí sozinho, se você está enfrentando esse problemão aí na mão dos midianitas, sabe, é porque Deus ama você muito. E
com o amor que Ele te colocou nessa situação, quando eu me corrigir, com muito mais amor Ele vai nos tirar dessa situação, aleluia. Deus, Ele não tem prazer em ver a gente sofrer. É só perguntar: quem tem prazer de pôr um filho de castigo? Quem tem prazer de corrigir? Não me dá nenhuma alegria. Eu tenho alegria de levar ele para passear, de brincar, de comprar um presente, é muito bom. Mas por amor nós fazemos, por amor nós executamos. E Deus, com o maior amor, pois Ele é o próprio amor, Ele vai nos corrigir. Então Ele quer que nós tenhamos uma mudança nova, uma mudança de vida. E essa mudança de vida, como eu falei de manhã, só vai acontecer quando eu me posicionar. E você vê que no início da história fala que eles ficaram quantos anos na mão dos midianitas? 7 anos. E olha só o jeitinho, como diz, não tem o ditado jeitinho brasileiro? Se você vê no versículo 2, fala assim: e prevalecendo as mãos dos midianitas sobre Israel, o que Israel faz? Eles fazem para si, por causa dos midianitas, covas que estão no monte, cavernas, fortificação. Porque os midianitas vinham no dia da colheita. Imagine, você trabalhar um mês inteiro, se esforçar, se dedicar. No dia de receber o salário, vem alguém e pega de você. Aí você vai: não, vou trabalhar de novo, vou conquistar, vou fazer. No dia do pagamento, vem alguém e pega. É frustrante demais. No dia de receber, é o dia gostoso, o dia de receber o pagamento. E naquele dia, vem alguém e toma. Os filhos de Israel falaram: então, já que eu estou sendo roubado, eu vou criar umas covas, vou ali na caverna, vou dar o meu jeito. Mas se você não resolver o problema corretamente, não vai adiantar de nada. Eles fizeram covas, eles fizeram cavernas, eles estavam tentando se esconder, e no versículo de baixo fala: e eles estavam empobrecendo do mesmo jeito. Porque eu posso querer dar um jeito na minha vida, eu posso querer, a intenção era ruim, esconder o alimento, se livrar a intenção era boa, a intenção dele era boa, mas a forma de se fazer estava errada. Porque se a causa de todo esse problema é a desobediência, é o pecado, a solução desse problema vai ter que ser a obediência e o arrependimento. Se a causa, desobediência e pecado, obediência e arrependimento. Não existe outro caminho, eu preciso tomar esse caminho. Aí eu fico querendo dar jeito. Aí eu estou com um problemão na mão, eu acho que é o ambiente que eu vivo. Eu acho que essa família também não toma jeito. Esse meu chefe, esse meu trabalho, esse meu bairro, esse meu filho, esse meu marido, esse minha esposa, e eu fico terceirizando o problema. E o problema não estava na cova, no esconderijo que foi mal feito. O problema estava na forma que eles estavam vivendo. Mas no versículo 7, gostaria que sempre colocasse no telão, versículo 7, vai começar a mudança de vida. Olha só o versículo 7. E sucedeu que, o que eles fizeram? Clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas. Eles estavam querendo dar jeitinho, mas no versículo 7 ele falou: eu vou pelo caminho correto. Se Deus me permitiu passar por isso, eu vou falar com Deus que Ele vai permitir que eu saia dessa situação também. Eles falaram: eu vou parar de querer dar jeitinho, então eu vou clamar ao Senhor, aleluia. O jeitinho de querer resolver por fora não vai dar certo. A solução está no Senhor. Vamos continuar lendo, versículo 7 de novo. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um homem profeta aos filhos de Israel, que lhe disse: assim diz o Senhor Deus de Israel:
Do Egito eu fiz subir, eu vos tirei da casa da servidão, eu vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todo mundo que oprimia vocês. Eu expulsei diante de vós, e vós dei essa terra, a terra prometida. Eu vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não tem mais os deuses do amorreu, cuja terra habitais. Mas vocês não me deram ouvido. Deus, ele fala: eu fiz tudo por vocês, Israel, mas vocês não me deu ouvido. Vê qual era a fonte do problema deles? Não ouvir a palavra do Senhor. E eu digo de novo, eu já disse isso várias vezes: quantas igrejas estão abertas no Brasil hoje? Quantas pregações, quantas pessoas estão com um microfone na mão pregando? A palavra de Deus está sendo pregada no Brasil inteiro, pela internet, no mundo inteiro, aonde nunca se imaginou o Evangelho de Jesus está chegando. Mas nem todos vão ouvir a palavra do Senhor. Mas hoje eu posso ser um homem diferente, como Gideão, que vai escutar a palavra do Senhor e vai transformar essa geração, aleluia. Vai transformar esse problema que tanto me aflige há tantos tempos. Vamos no versículo 11. Então o anjo do Senhor veio, se assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás. E Gideão, o seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, olha a palavra do Senhor para Gideão: o Senhor é contigo, homem de valor, aleluia. No meio do caos, quando eles começaram a clamar ao Senhor, Deus manda um anjo e fala: Deus é com você e você tem muito valor para Deus. O problema deles, o pecado deles, o erro deles não tirou o valor deles perante Deus. Quando eu estava correto, eu tinha valor. Quando eu peco, eu ainda tenho valor. E quando eu arrependo, eu ainda tenho valor. O que Deus ama, o amor de Deus por você não muda pelo que eu faço ou deixo de fazer. Deus ainda nos ama, Deus nos ama, Deus nos ama, Deus nos ama. Não é o meu pecado que vai afastar o amor dele por nós. É óbvio que o meu pecado tem consequência, como na história que eu estou falando para vocês. O meu erro tem consequência, mas a voz do Senhor é essa: você é valente e valoroso, o Senhor é contigo, aleluia, aleluia. Você tem essa fé, essa convicção: eu tenho valor perante Deus. Tinha uma música que sempre cantava, eu lembro, eu era criança: você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Nós temos valor perante Deus. Deus ama muito a sua vida, e esse amor de Deus está se manifestando para mim me corrigir, mas também está se manifestando para me tirar desse lugar de escravidão. O mesmo amor que me permitiu entrar é o mesmo amor que vai fazer eu sair dessa situação, aleluia, aleluia. O amor de Deus se manifestando em nossas vidas. O Senhor é contigo, homem valente e valoroso, homem de valor, homem de coragem. Você é uma pessoa de coragem, uma pessoa que tem o valor para Deus, aleluia. Deus não abandonou você. Não é o problema que faz Deus estar comigo ou não estar. No meio do problema, Deus estava com eles. Eles passaram 7 anos de problemas, mas Deus estava lá com eles. Na solução, no dia da palavra da vitória, Deus estava com eles, aleluia. Deus não deixou nós, Deus não nos deixou órfãos, Deus não nos abandonou, Ele está com você. É uma convicção que temos que ter. Você tem valor. Mas se você percebeu essa história, vai dizer que Gideão,
ele estava malhando trigo num lugar chamado lagar. Ele estava ali trabalhando quando o anjo veio e apareceu para ele. Porque ele tentou dar o jeitinho também. Porque se ele fizesse no lugar correto, o inimigo ia lá e ia roubar tudo dele. Então ele pegava, levava em outro lugar e ficava trabalhando para ter trigo, para poder se alimentar, para poder trabalhar, para poder sustentar a sua casa. Mas temos que entender que agora o lagar estava sendo um lugar onde ele estava fazendo trigo, estava malhando trigo. Mas o propósito do lagar é para espremer uvas e azeitona. É para gerar na vida deles o vinho e o azeite. Então, quando eu saio da presença de Deus, aquilo que é para ser vinho e azeite significa a alegria e a unção, acaba tomando lugar o trabalho, acaba tomando lugar um peso. É só você ver, aquilo que era alegria na vida, se torna peso. Tudo por causa da desobediência lá atrás. Mas quando o anjo apareceu ali e começou a falar com Gideão, ele estava dando isso. Está vendo o que você está fazendo aí, trabalhando no lugar da alegria? Deus vai restituir tudo isso para você. Tudo aquilo que você está perdendo, que era alegria e agora se tornou trabalho, Deus vai colocar tudo de volta na sua mão. Porque alguém começou a crer na palavra do Senhor. Lagar é para gerar vinho e azeite. Sempre aquele lugar era para gerar alegria e unção. Então tudo aquilo que eles perderam, que eles foram roubados, e não é coincidência de Deus mandar o anjo bem ali naquele lugar, bem onde ele estava trabalhando com o trigo, é porque Deus estava começando a restituir a vida de Gideão. A restituição existe e Deus quer nos dar. Mas para nós recebermos essa restituição, vamos precisar passar por alguns processos. E o primeiro processo na vida de Gideão está lá no versículo 25, desse mesmo capítulo 6. Juízes 6, versículo 25. Olha só. E aconteceu que naquele mesmo dia, naquela mesma noite, que o Senhor lhe disse, ele disse: toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai. Corta o bosque que está ao pé dele, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume desse lugar forte, num lugar conveniente. E toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com lenha que cortarás ao bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez conforme lhe dissera. E sucedeu que ele, com medo da casa do seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas fez de noite. Então Deus, ele aparece para Gideão, começa esse diálogo, falar com ele e fala: vai lá na casa do seu pai, lá tem um altar a Baal, um bosque a Baal, derruba ele, e no lugar desse altar que era para Baal, você vai fazer um altar ao Senhor. Entende aonde começa a mudança de vida? Aquilo que eu estava oferecendo, as coisas erradas, eu vou derrubar e começar a oferecer ao Senhor corretamente. Aquilo que era para perdição, agora vai ser para adoração ao Senhor na minha vida. E você vê que Gideão, ele tinha muito medo. Sempre quando Deus falava com ele, ele tremia. Porque quando Deus fala assim, vai lá e derruba os altares, ele não tem coragem de ir sozinho. Ele arruma 10 homens para ir com ele, porque uma coisa é a pessoa ir sozinho. Mas quando junta 2, 3, 4, a pessoa fica corajosa.
Então ele chama 10 homens com ele, e vai lá no altar, derruba o altar, e faz tudo. Isso é um princípio que temos que aprender. Tem situação que eu preciso fazer, mas às vezes eu não dou conta sozinho. Por isso, a igreja. Por isso, a liderança, os pastores. Por isso, pessoas que nós podemos falar, eu estou precisando da mudança, mas eu não estou dando conta sozinho. Senta aqui e ora comigo, me ajuda nessa peleja. Eu tenho certeza que alguém pode te ajudar. Eu tenho certeza que se você abrir seu coração ao Deus, Ele vai mandar alguém para te ajudar a tirar aquilo que está derrubando a sua casa e colocar um altar ao Senhor no lugar desse altar que era de perdição, um altar agora de adoração. Temos que entender esse princípio, porque Gideão, ele podia ter o maior exército, a maior habilidade, a maior força. Se ele não começasse pelo princípio de tirar aquilo que é errado, a vida dele não ia mudar. Se eu não tirar aquilo que está me levando à perdição, não vai adiantar nada. O primeiro passo de Gideão não foi lutar contra os midianitas, não foi pegar uma espada, não foi invadir o acampamento deles, não foi lutar uma guerra. O primeiro passo do Gideão para a vitória foi tirar o altar de Baal. 7 anos passando de dificuldade, certo? 7 anos passando uma situação ruim na mão dos midianitas. 7 anos achando que o problema era os midianitas. Mas quando vai resolver, Deus fala, o problema não é o midianitas. O midianitas é a causa, a consequência. O problema é o altar. O seu problema não é aquela pessoa que dá tanta dor de cabeça, não. O seu problema não é o chefe, não é a família, não é o bairro. O seu problema é que o altar está errado. Nós não cantamos sobre o fogo. Desce mostra que há Deus em Israel. Caia fogo do céu. Queima esse altar, Senhor. Porque esse altar aqui não vai ser mais para Baal. Esse altar aqui agora, Deus, é só do Senhor dos exércitos. O problema não é o midianitas. O problema não é que eles são como os gafanhotos, numerosos, que não dá para contar, com cavalos, camelos, uma força. O problema está no altar. Então Gideão, com medo, chama 10. E com mais medo ainda, vai de noite para ninguém ver. E não tem problema a gente ser uma pessoa que às vezes tem medo. Mas é melhor a gente, com receio, com medo, ir lá e fazer, do que querer pagar uma de corajoso e não fazer nada. Porque gente que quer passar uma imagem de corajoso e não faz nada, fica na mesma. Mas eu posso ser a pessoa que fala, eu não estou conseguindo, pastora, me ajuda. Eu não estou conseguindo, pastor, me ajuda. Eu estou com problema, me ajuda. Eu estou com problema na minha casa, estou com problema. Mas eu quero agora destruir esse altar e construir um altar novo na minha casa. Aleluia. Um novo altar no meu lar, um novo altar na minha casa. E esse altar vai ficar ali para a glória do Senhor, aleluia. No mesmo lugar onde estava o altar para Baal, agora está um altar ao Senhor, aleluia. É um novo altar ao Senhor. Não tire o seu foco dos midianitas. Qual que era o foco deles? Esconder a comida. Os midianitas vinham, eles faziam cavernas, esconderijo. Eles não eram o foco deles. O foco de Israel por 7 anos foi esconder comida dos midianitas. Porque o problema é o midianitas, o problema é o inimigo, o problema é o ladrão. Mas Deus fala, não é aí, é no altar que está o problema. É aqui, nós somos esse altar. Nós somos esse altar. Queima esse altar para que saibam que há Deus em Israel.
Ah, Senhor, eu quero esse fogo, que esse fogo queime esse altar, para que saibam que há Deus na minha casa, para que saibam que há um Deus em minha família, para que saibam que há um Deus nessa cidade, Senhor. Aleluia. É o altar, é o segredo, é o altar que é a solução. Comece revisando, comece mudando a sua prioridade. Pare de olhar o problema, que é o midianita, é esse, é aquele. Pare, mude seu foco. Porque nós temos que entender que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Pode ver, ele faz aqui e o pai dele não vai ficar muito feliz não. Mas o problema não era o pai de Gideão. O problema não era a família de Gideão. O problema não eram as pessoas. Porque batalhas espirituais, você tem que utilizar armas espirituais. É óbvio. Se o grande problema está no altar, a grande solução vai estar no altar ao Senhor. É um altar que o Senhor quer de nós. É todo dia falando: Senhor, eu vou levantar esse altar aqui na minha casa a Ti. Eu vou levantar esse holocausto a Ti, Senhor. Eu quero queimar todo dia na Tua presença, Senhor. Eu quero que esse fogo queime, Senhor. Porque quando lá Elias orou e o fogo caiu, Elias não precisou falar um monte para o povo. Elias não precisou ficar gritando. Elias não precisou bater em ninguém. Quando o fogo caiu no altar, todo mundo falou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia, aleluia. Se você quer mostrar Jesus para alguém, o problema não está como você prega, o problema está porque eu não tenho fogo. Mas essa noite eu posso pegar o meu altar, como Elias. Elias foi lá, restaurou o altar, tirou o sangue lá dos profetas de Baal, ele arrumou tudo. Aí ele falou: Senhor, caia fogo do céu, para que eles vejam que há um Deus poderoso nessa nação. E quando o fogo caiu, toda a nação falou: realmente, o Deus de Elias é o Senhor. Só o Senhor é Deus em Israel. Só o Senhor é Deus em Israel. Precisamos queimar, igreja. Precisamos queimar. Precisamos pegar esse altar que está servindo de pecado. Isso que nós estamos praticando que está servindo de erro, isso que estamos fazendo que está servindo de vergonha, de derrota, devemos pegar, tirar da nossa vida, destruir, e no lugar da vergonha, do pecado, construir um altar ao Senhor, porque o Senhor vai responder com fogo nessa atitude. O Senhor vai responder com fogo na nossa vida. E esse fogo vai transformar todo mundo que está ao nosso redor. Você pode ver quantas pessoas iniciam o ministério, inicia a vitória por causa do altar. As vitórias começam no altar. É aqui no altar. Não é lá no Midianita, no acampamento. Não é a guerra lá. Porque depois eles vão lá na guerra, depois eles vão lá batalhar, depois eles vão fazer tudo. Mas a vitória não está lá. A vitória está aqui no Midianita, no altar. Está aqui de noite. Como ele foi de noite, ele foi lá de noite. Com os 10 próximos deles. E foram lá arrumar o altar. Tira esse altar errado, corta esse bosque. Vamos fazer esse altar para o Senhor. Vamos fazer esse sacrifício ao Senhor. Vamos aqui queimar para o Senhor, porque é o fogo que vai nos tirar dessa situação. É o fogo no altar. Que a nossa mentalidade hoje possa mudar. Pare de fazer esconderijo e comece a criar altar ao Senhor. Pare de querer resolver, enxugar gelo, como dizem no ditado popular. E esconde comida aqui, e esconde do Midianitas, e vai
pegar uva lá no lagar, e vai fazer isso, vai malhar trigo no lagar, e esconde, e perde, e ganha. Um tempo muito mal aproveitado. O tempo tem que ser dedicado ao altar. Lutero, ele sempre dizia uma frase, e eu li um livro dele, que quando ele tinha um dia cheio de tarefas, um dia cheio de coisas para fazer, um dia difícil, ele dizia: hoje eu tenho um dia difícil, um dia cheio, então é hoje que eu vou ter que orar mais. Era o princípio que Lutero tinha. E nós somos diferentes. Quando eu tenho um dia corrido, quando eu tenho um dia cheio de compromisso, eu acordo e eu falo: não vou nem tomar café. Eu acordo, já levanto, já arrumo minhas coisas, já corro, porque eu tenho que fazer um monte de coisa, eu preciso correr, eu estou atrasado. Não é assim? A gente fala: nossa, eu estou com um dia cheio, eu preciso me dedicar a fazer, eu preciso ir lá lutar contra os midianitas, eu preciso pegar o alimento, pôr na caverna, pôr no esconderijo. E Deus fala: não, Tiago, não, Gideão, não, o seu problema não está lá, o seu problema está aqui no altar do Senhor. Comece a mudar a sua prioridade. Em vez de ficar lá brigando com os midianitas, em vez de querer ficar lutando lá com os midianitas, perdendo o seu tempo, comece a brigar consigo mesmo e falar: esse altar para Baal nunca mais, esse altar aqui é só do Senhor, é só para queimar para o Senhor, aleluia. E Deus vai te responder com fogo. Eu tenho certeza, Deus vai nos responder com fogo, e esse fogo vai transformar esse ambiente. Precisamos voltar a queimar ao Senhor. Não podemos mais viver da mesma maneira, porque eles viveram 7 anos, mas podia ser um dia, mas eles viveram 7 anos até ele falar: chega, e alguém foi lá arrumar o altar. Quantos anos você está vivendo isso? 1 mês? 1 dia? 7 anos? 10 anos? Eu vou ficar nesse processo, até que eu construa esse altar ao Senhor, até eu mudar a minha prioridade. Minha prioridade não vai ser ficar brigando mais, não vai ficar mais sendo discutindo, ficar perdendo tempo com essas coisas. A minha prioridade agora é levantar um altar ao Senhor dos exércitos, é queimar todos os dias ao Senhor. É isso que precisamos, um novo altar ao Senhor, um novo altar ao Senhor. O altar transformou, porque depois desse dia, nós conhecemos a história, Deus vai dar os midianitas na mão deles, eles vão fazer um cerco nos midianitas, e eles vão gritar, tocar uma trombeta, e o midianita vai ser derrotado. Eles não precisaram entrar lá, lutar, guerrear, não, eles gritaram, e Deus fez tudo para eles. Quando eu tenho esse altar ao Senhor, quando eu construo esse altar correto na presença do Senhor, o próprio Deus vai lá cuidar dos midianitas. Eu querendo resolver o problema dos midianitas, eu não consigo. Mas quando eu coloco minha atenção, meu foco no altar, o próprio Deus vai lá e resolve para mim esse problema. Fala em Pedro: confia no Senhor, entrega seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, Ele tudo fará. Ele tudo fará. Se o Senhor é meu pastor, nada me falta. É o altar, a igreja, é o altar, é o segredo. Não é o midianita, não é o quanto você está se esforçando. A gente está se matando de trabalhar, se matando para dar certo a nossa casa, a nossa família. Está tentando de todo jeito e está só quebrando a cara. Mas eu descobri que esse é o segredo. Não é o midianitas, não é o lugar, não é se eu sou forte, se é grande, se é pequeno problema. Minha questão agora é o altar ao Senhor. É o altar. Eu preciso destruir o altar de Baal e reconstruir um altar ao Senhor na minha vida.